Rita disse, a minha máquina quebra a linha demais. O que eu faço? A sua máquina é assim como a máquina da Rita? Quebra muito a linha. A hora que você começa a se animar para costurar, a máquina vai e quebra o fio. Arrebenta, né? Desfia. E você fica sem saber o que fazer. Muitas costureiras fazem o quê? Elas vão lá e mexem no tensor. Aonde é o tensor? Existem vários tensores e vários botões de tensores das máquinas de costura diferentes, só que com a mesma função, tá? O tensor eu vou te mostrar aqui nas máquinas domésticas que eu tenho para poder mostrar para você, e de 2 máquinas domésticas, e eu vou pegar um tensor de uma máquina industrial, tá? Para você poder ver. Mas o que eu quero que você entenda? Olha só, que o tensor da máquina é onde fica o quê? Passa a linha. Aonde você tensiona a linha, tensão é de tensionar, de apertar, tá? De pressionar. Onde você pressiona a linha ou você afrouxa a linha. É onde faz o regulagem de ponto. Isso independente se a máquina é reta, se é doméstica, se é galoneira, se é pespontadeira, se é overlock, se é ultralock, não importa. A regulagem do ponto da máquina de costura é no tensor. Elaine, mas eu tenho uma máquina de costura que tem 25 tensores. Tem umas elastiqueiras que eu não sei se tem 25 não, mas 24 eu tenho certeza que tem, que são 24 agulhas, gente. 12 na frente e 12 atrás. Então, esses tensores é onde é regulado a linha da máquina. E sabe o que é mais interessante? Essa regulagem de linha, ela é feita cada tensor por uma agulha. Vamos lá, agora você vai entender. Essa daqui é uma máquina doméstica, tá? Ela é uma máquina doméstica. E eu vou ficar um pouquinho longe para eu poder pegar lá na frente. Depois eu vou bem pertinho para você ver. Essa aqui é uma máquina doméstica, tá? Daquela mais simples um pouco. E ela é da marca Ciruba. Só que o tensor dela fica aqui, ó, nesse botão. Tá vendo aqui, ó? A linha passa entre esses 2 disquinhos e existe uma tensão. Então, quanto maior o número for, mais a sua máquina vai tensionar a linha, correto? Correto. Melhor o ponto vai ficar? Depende. Existe uma tensão correta para a linha. Se você apertar muito, a máquina pode arrebentar, igual está arrebentando a nossa amiga. Se aqui tiver ferrugem, também. Se aqui nesse ponto aqui, gente, esse conteúdo da máquina arrebentando a linha, esse é um conteúdo que eu posso fazer um programa de 5 horas só falando os motivos pelos quais a máquina quebra a linha. Por quê, Elaine? Porque tem muitos motivos. Só que hoje eu quero destacar para vocês que você precisa aprender a mexer, ajustar e regular o tensor da sua máquina. Como eu te mostrei aquele ali, como a máquina está desencapada, você conseguiu ver o tensor. O que acontece, minha vida? Olha só, numa máquina doméstica, você não consegue ver o tensor. O tensor está tampado, tá? Ele está tampado. Então, ele estando tampadinho aqui, você não consegue ver. E como que eu faço para ver, Elaine? Você vai precisar aprender realmente como abrir essa tampa para você poder ver esse tensor, fazer limpeza, ajustar, polimento e entre outras coisas. Como que eu faço hoje, Elaine? O que você pode fazer é ajustar a tensão. Pega um pedacinho de pano assim, ó. Vou pegar um aqui. Eu até deixei esses paninhos aqui para eu poder fazer exemplos mesmo, ó. Você pega um pedacinho de pano assim, ó, pequenininho, um retalhozinho, do tecido que você vai costurar. Existe o tecido que você vai costurar nesse momento. Então, você vai pegar um pedacinho, se possível, tá, gente? Daquele retalhozinho. E vai testar na máquina. Aí, eu vou te ensinar o segredo, tá? Vou te ensinar o segredo. Para mim, é meio que para lá e para cá, porque eu tô com 2 câmeras aqui, tá? Então, às vezes,
fica ruim de mostrar. Mas eu sempre dou o meu possível para você poder ver com qualidade. Então, vamos fazer o seguinte. Faça uma gentileza para mim. Compartilha a live agora, tá? Enquanto eu vou organizar aqui como eu vou mostrar para você. Vou colocar ela aqui em cima dessa caixinha, tá? Deixa eu só puxar um pouquinho mais para não correr risco de cair. Então, após você passar a linha na máquina corretamente, sem que a linha esteja na agulha, tá? Presta atenção. Você que está com a máquina arrebentando muito a linha. Sem que a linha esteja na agulha, você vai puxar aqui, ó. Testar. Tá? Você vai pegar a linha aqui, ó. E vai testar. Nessa máquina aqui, que é a Singer Facilita Pro, ela faz o quê? O tensor é aqui em cima. Existe alguns números como qualquer outro tensor de doméstica. Quanto maior o número você colocar, mais apertada a sua linha vai ficar. Quanto mais apertada a sua linha ficar, mais ela é propensa a arrebentar. Então, o que você vai fazer nesse ponto aqui, nesse momento aqui? Você vai testar do jeitinho que eu estou te ensinando aqui, ó. Vai puxar a linha, ó. E vai dar um pouco mais de tensão, tá? Se eu estou com 2, eu vou colocar um 3. Se eu estou com 3, eu vou colocar um 4. Aí, se você perceber que até para você puxar assim a linha tá muito dura, o que acontece? Ao invés de você apertar, você vai soltar. E vamos lá. Eu expliquei para você como você regular aqui, ó. Fiquei a linha tem que vir firme, mas não travando. Outro teste minha máquina está arrebentando muita linha, professora. O que eu faço? Você faz o seguinte. Isso aqui é só a parte da linha, tá, gente? Apertei um botão sem querer aqui, peraí. Aqui é só a parte da linha. Depois que você regulou a tensão da linha, você vai fazer isso aqui, ó. Vê se ela não está enroscando em lugar nenhum. Veio facinho, tá? Veio facinho, beleza. Começou a enroscar, comece a observar o caminho da linha. Bora lá. Outra coisa que faz a máquina quebrar a linha, tá? Ó, vou te passar mais pelo menos 4 orientações. Passei sobre regular a tensão da linha, se estiver apertado, vai soltar um pouco mais. Beleza. Número 1, falei para você testar, ver se a linha não está enroscando em algum item. Beleza. Número 3, a linha arrebenta por quê? A linha pode estar... Cadê? Eu sei que eu tenho um, porque eu gosto de ter um para te mostrar. A linha pode estar suja, empoeirada, e isso faz com que a máquina arrebente. E a linha também pode, quando enrosca, pode estar com o cone quebrado. Isso também faz com que a sua máquina arrebente a linha. Então, observei a linha. Qual que é o terceiro ponto, professora? Minha máquina arrebenta a linha sem parar. O que eu faço? Observe a agulha. A agulha da máquina é uma das vilãs. Eu sempre digo assim, sabe na novela? Não tem aquela vilã? Aquela pessoa que mata, aquela pessoa que leva a culpa de tudo. Às vezes, nem foi ela que fez, mas ela já recebe a culpa. Na máquina de costura, a agulha é uma delas. Por quê? Agulha incorreta faz com que a máquina quebre linha. Agulha torta faz com que a máquina quebre linha. Agulha com a ponta rombuda, isso é muito comum. Gente, me conta aqui. Quanto tempo você passa sem trocar a agulha da sua máquina? Eu conheço costureiras que passam mais ou menos 2 anos sem trocar a agulha da máquina. Eu não sei se você sabe, mas você vai saber a partir de agora. A agulha tem um tempo de uso. Existe um tempo de uso da máquina com agulha. Por exemplo, vamos lá. Troquei uma agulha hoje. Eu vou trabalhar determinadas horas com aquela agulha. Se eu te contar, você vai falar assim, é mentira, Elaine. A gente acha que é, né? Mas não é mentira. Deixa eu te falar. A máquina
arrebenta a linha, porque a agulha passou do tempo de uso. O tempo de uso de uma agulha é de 8 horas. Você acredita? Por exemplo, você começou a trabalhar hoje, 8 da manhã, à tarde a sua agulha já está com o tempo de uso vencido. Precisa necessariamente trocar, Elaine? Olha, o que eu quero dizer para você é que os fabricantes dão esse prazo de tempo de uso da agulha. Mas se a máquina não está arrebentando linha, não está pulando ponto, não está ficando rombuda, não tem necessidade de trocar. Mas a minha máquina começou a apresentar probleminha. Estava indo bem, costurou uma belezinha ontem o dia todo. Hoje já começou a dar pau. Observe a agulha. A Cláudia, gente, não precisa pôr mais de uma vez, tá? A Cláudia perguntou, na máquina overlock também tem isso? Da questão de arrebentar a linha, gente, é tudo que eu trouxe para você. Todas as máquinas, não importa o modelo de máquina, tá, Cláudia? Às vezes a gente se apega a isso, máquina é isso. Não, gente, é o que é, sabe? Não se apegue a isso. A Rosa disse, minha máquina overlock está marcando muito tecido. Já mexi na serrilha, mas está do mesmo jeito. Pode me ajudar? Ô, Rosa, que legal. As minhas alunas e as pessoas que me seguem aqui já são pessoas que têm um certo conhecimento na manutenção, porque elas falam palavras técnicas, e isso eu posso dar os parabéns para você, tá? Porque você está buscando conhecimento. Parabéns para você. E o que eu quero dizer? Já mexi no dente, né? Já mexi na serrilha da máquina. O que você pode fazer, além de mexer na serrilha, é trocar a serrilha. Isso é fantástico, tá? Você vai lá, vai trocar, fazer a troca e por uma serrilha mais fina, tá? Para tecido mais leve, mais compatível ao tecido que você está costurando, e você pode tirar a pressão do calcador também. Combinado? Tá? Na overlock você vai poder fazer isso. Oi, Elaine, tem uma reta industrial. Quando costuro reta, não rebenta. Vou em círculo, desfia. Estou começando na costura criativa. Não, na costurinha em aba. Olha, confundiu tudo minha cabeça, mulher, mas eu acho que eu entendi o que você disse. Vamos lá. Você disse o seguinte, quando você está costurando reto, a máquina vai que é uma belezinha, mas quando você vai fazer alguns malabarismos, algumas curvas com a máquina começa a desfiar o fio, é isso, né? E acaba que arrebentando. Eu entendo, sabe por que acontece isso? O calcador da sua máquina deve estar passando muito próximo à agulha quando você faz esse movimento. Então, o que acontece? Quando você segura o material que você está costurando, quando você segura a aba, você faz com que a agulha... Então, ó, olho, eu sempre falo que nós temos que usar os 5 sentidos para manutenção, tá? Então, você vai usar a visão para ver a hora que você vai girar a mão, a hora que a agulha está ali, né, trabalhando. O que acontece com o calcador? O calcador, ele tem mola, ele tem molejo, e ele, às vezes, vai muito próximo à agulha, e isso faz com que a agulha passe próximo ao calcador. Vamos lá. Vamos dizer que a máquina está costurando aqui. O que acontece? Quando você vira, ela encosta na lateral. Tá, ó. Depois eu vou fazer um storyzinho mostrar para você. Ela encosta. Quando ela encosta na lateral, a agulha esfrega no calcador, passa no calcador, e isso faz com que a linha desfie. Então, o que você vai precisar fazer? Já aconteceu comigo, de ter que jogar o calcador um pouquinho mais para a lateral, ou comprar um calcador que esse espaço aqui é maior. Já aconteceu até de eu pegar uma lixa a ferro e abrir aqui. Tem como. Dá um pouco de trabalho, mas tem como. Então, o melhor é comprar um calcador que tenha aqui essa parte da onde a agulha vai passar com mais facilidade, para que quando fizer esse movimento, ela não desfie. Ficou claro para você? Ficou, né? Eu acho que é isso. Então, é só ajuste de calcador. Gente, você vai pagar para um técnico vir ajustar a sua máquina. Você vai pagar o quê? Qual que é o valor que está aí na sua cidade? 100, 120, 150 reais? Para ele vir fazer essa correção na sua máquina. Ajustar o calcador. E quanto tempo, professora, demora para eu
leiga para eu, iniciante, fazer esse ajuste. Gente, não demora nem 5 minutos. 5 minutos é muito, viu? Não demora nem 1 minuto. É só você girar o volante, abaixar a agulha lá embaixo, baixar o calcador, né? Soltar o parafusinho na lateral, baixou o calcador, jogou para lá e para cá, apertou, acabou. 60 segundos. Você corrige esse problema na sua máquina. Você acredita? 60 segundos, você corrige um problema que você pagaria, igual a Bruna, R$150. Por isso que eu digo que o treinamento de manutenção de máquina, ele é libertador. Porque ele faz com que você entenda exatamente o que você precisa fazer. E uma vez que você aprendeu essa solução, você vai poder reutilizar quantas vezes? Uma vez que você aprende uma técnica, um ajuste. E isso é demais. Para mim, isso, sabe, é realmente libertador. Eu tenho uma máquina, não está puxando a costura. Não está puxando o tecido. Tem que puxar com a mão. A máquina é doméstica, obrigada. Eu entendi, Rosângela. A Rosângela tem uma máquina que a máquina não está puxando. Por que a máquina não está puxando, Rosângela? Vou te dar 2 possíveis soluções, tá? Para esse problema. Sempre é um problema com várias possíveis soluções. Tecido não está puxando. O calcador da sua máquina pode estar alto. Elaine, é uma máquina doméstica, tá? Falta pressão no calcador. Todas as máquinas têm algo que eu gosto de sempre mostrar para vocês. Por isso que eu tenho essa máquina aqui, gente. Essa máquina aqui é o meu xodó. Essa é isso aqui, ó, para você conseguir entender que eu tô falando, tá? Porque é fácil eu chegar aqui para você e falar, você precisa disso, disso e disso. Só que se você não vê, vocês são meio Tomé, né? Vocês têm que ver para crer. E o ver para crer é você entender o que eu estou falando. Você não vai se tornar uma costureira independente se você não entender o que eu estou falando. Porque não é como fazer e o porquê fazer e entender as causas disso. O que acontece com muitas pessoas? Algumas vezes você consegue consertar a sua máquina de costura e algumas vezes você não consegue. Por quê? Já parou para pensar sobre isso? Porque você não sabe o que você está fazendo. Se você realmente souber o que você está fazendo, você consegue até mesmo ensinar. Esse é o meu caso. Por isso que eu sou uma professora de manutenção. Porque eu realmente aprendi. Você só aprende quando você consegue ensinar. Não é um achismo, aqui é técnica. Aqui realmente é aprender a regular, ajustar a sua máquina de costura. Você aprende a consertar a sua máquina e entende os porquês. Então, como eu estava dizendo, ó, dentro da máquina de costura tem uma mola. Você está vendo isso aqui, ó? Tá vendo isso, ó? Isso aqui é uma mola. E eu chamo isso de mola tensora. O que é essa mola tensora, professora? Esta mola aqui faz com que dê pressão na barra do calcador. Você está vendo que liga aqui, ó? Daqui, passa aqui e vem aqui. Isso aqui dá pressão no calcador da sua máquina, mesmo a sua máquina sendo doméstica. Se tiver muita pressão na máquina, no calcador da máquina, pode até mesmo rasgar o tecido, tá? Pode, se o tecido for delicado. Só que pode acontecer o que está acontecendo com a minha amiga ali. A máquina dela não puxa o tecido porque não tem pressão no calcador. Agora, o que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que todas as máquinas têm como regular essa pressão. Tem um botão em cima da sua máquina que dá pressão no calcador. Em especial, observe essa daqui, ó. Eu gosto sempre de ter a máquina de um jeito e a máquina do outro, né? É muito massa esse negócio de poder pegar a máquina para lá e para cá. Ó, tá vendo aqui esse botão? Esse botão, ele é responsável pela pressão do calcador, por tensionar aquela mola. Quanto mais apertado, mais a sua máquina vai puxar, tá? Correndo o risco de excesso de pressão cortar o tecido. Quanto menos pressão, a sua máquina não vai puxar o tecido e vai patinar.
O outro quesito que eu quero contar para você é... Está vendo isso aqui? É uma serrilha. Não é de uma máquina doméstica, tá? Mas essa daqui é de uma máquina doméstica. Tá? Essa é de uma máquina doméstica. Com o tempo de uso, a serrilha da máquina, ela dá desgaste, tá? Em especial, se você é aquela costureira que fica fazendo assim, ó, costurando sem tecido embaixo. Então, aqui acontece de pegar ferro com ferro, correto? Ao pegar ferro com ferro, além de danificar o teu calcador, que acontece de danificar, dependendo do material do seu calcador, danifica, gasta o dente da máquina. Isso é muito comum acontecer. E aí, gastando o dente, ele fica assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom frontal. Ó, você consegue ver minha pele. Ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, tá bem baixinho, né? Beleza. Aí aqui eu tenho um outro. Você consegue ver que esse outro, as serrilhinhas estão maiores? Ó, esse aqui tá bem baixinho, ó. Esse mais escurinho tá bem baixinho. E esse aqui tá maior um pouquinho? Ó. Então, a serrilha é o que puxa o calcador da máquina de costura. Então, o que puxa o calcador, não, gente, o que puxa junto com o calcador é o que puxa o tecido. Então, se o dentinho tiver gasto, vai acontecer isso na sua máquina. Vai acontecer dela patinar e não puxar o tecido. Então, as duas coisas que você vai precisar olhar é o quê? Dente e também pressão de calcador. A minha máquina está pulando ponto, já troquei a agulha, não resolveu. Mas notei que a barra da agulha desceu. Está um barulho estranho. A barra da agulha, ela precisa estar no ponto correto, tá? Para que a máquina forme o ponto. Se a sua máquina, ela está fazendo barulho, só que ela está costurando, significa que a barra da agulha está no lugar certo. Significa, porque quando ela passa do ponto, se ela desce, ela passa do ponto. Quando ela passa do ponto, ela não forma o ponto. É complexo de dizer, né? Quando a barra de agulha desce, vamos dizer assim, ó, olha aqui para mim. Eu tô com uma barra de agulha aqui. Não tô, gente, tá? Não tô, só para você entender. Vamos dizer, ó, eu peguei um looper e uma agulha. A agulha está aqui. A agulha, para formar o ponto, tem um ponto de encontro aqui. Ela tem que se encontrar com o looper, com a lançadeira. Em algum momento, elas têm que se encontrar. Tá? Quando a barra de agulha desce, ela passa do time. Ela não forma o ponto. Minha máquina está com barulho estranho, não está formando ponto. Acredito que a barra da agulha desceu. Aí, outro jogo. Está costurando, a barra da agulha não está fora do ponto. Presta atenção. Máquina está costurando, a barra da agulha não está fora do ponto. O looper não está fora do ponto. O que mais, Elaine? A lançadeira não está fora do lugar. Se está formando o ponto, pode ser que o quê? A agulha esteja torta ou a agulha não esteja encaixada corretamente ou a agulha está errada. Barulho estranho, chapinha quebrada. É muito comum, gente. Eu estava organizando aqui para dar as aulas para vocês e eu tenho várias chapinhas que estão quebradas para demonstração. Elas quebram por inúmeros motivos, tá? Qual que é o principal motivo, professora? Da chapinha quebrar? Falta de limpeza da máquina de costura. Faz a chapinha da máquina quebrar. Olha aqui para mim. Ó. Parece que tá tudo bem com a chapinha, não parece? Parece, né? Quando você olha aqui para mim. Olha nos meus olhos azuis. Não é azul, gente. Mas olha aqui. Quando você olha assim de frente, parece que tá normal, né? Então, quando eu olho lá de cima também, com o calcador aqui em cima, então, imagine que você tá ali costurando. Dessa forma que você consegue ver algum problema nessa chapinha? Ó. Calma. Respira. Quando eu derrubo as coisas, eu falo, respira. Ó, desta forma que você consegue ver algum defeito nessa chapa? Não consegue, né? O que acontece, gente?
Só que quando você tira, você vê, ó, a chapinha tá quebrada. Ela chega a tá baixa, ela tá amassada. Isso faz com que a máquina apresente um barulho estranho, tá? Chapinha de máquina quebrada. O que mais faz barulho estranho na máquina? Ponta de agulha rombuda, mas a agulha você já mexeu. Chapinha é o próximo passo. Calcador com parafuso solto também faz. Deixa eu ver o que mais pode fazer um barulho estranho na máquina de costura. Agulha inadequada para o tecido. Também, agulha errada, viu? Pode fazer esse barulho estranho.